Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia de vídeo de história completa aqui no canal. E nós vamos falar de uma HQ recente, né, que está sendo bastante comentada, que se chama Superman Lost, Superman perdido numa tradução livre. Esta é uma história que coloca um Superman velho perdido no espaço, tentando retornar para a Terra. E ela tem altas reviravoltas e que engloba várias partes aí da vida do Superman. E pessoal, vocês já sabem, né? Só antes da gente começar aqui a contar essa história completa, deixa já o seu bate-like e também deixa o seu bate-comentário aqui, que sempre ajuda os nossos vídeos do canal, ainda mais quando é um vídeo assim de HQ completa que dá bastante trabalho. Então prestigia aqui o trabalho e dá um likezinho e também comenta. Dito isso então, bora começar essa HQ completa. Capítulo 1, Perdido no Espaço. A história começa com uma perseguição de carro com a polícia. O veículo roubado dirige de forma perigosa e acidentalmente puxa um outro carro para fora da estrada. Mas quem surge é o Superman e salva a mulher que estava dirigindo. Contudo, ao salvá-la, algo estranho acontece. Milhares de notas de dólares, né, saem do carro depois que acontece esse acidente. Acontece que essa mulher que o Superman salvou era uma assessora aí de um senador que parece então que estava desviando dinheiro público. A Lois Lane faz uma reportagem expondo o que está acontecendo. Ela só foi descoberta pela casualidade de estar na rua, exatamente no momento da perseguição policial. Isso leva a um escândalo político que faz o senador pedir para sair. Contudo, a Lois não está convicta que isso foi uma coincidência. Já o Clark está de boas com isso. A repórter parece obcecada com essa matéria e acaba dormindo enquanto prepara o seu texto do jornal. Quando ela acorda, algo estranho acontece. O Superman está vestido com um uniforme parado no meio da sala. E a Lois age normalmente, perguntando se ele quer algo para comer. Contudo, Clark segue parado, sem falar nada, até que finalmente ele diz que voltou depois de 20 anos. A Lois fica confusa com essa informação, e aí quando toca a campainha do apartamento, e quem surge ali é o Bruce Wayne querendo conversar com ela. A Lois percebe então que algo de grave aconteceu sem ela saber, e vai sobrar aí pro pobre Batman. Os dois se desentendem, pois imediatamente a Lois culpa o Bruce por algo que aconteceu, e pede para ela descontar nele, e não no Batman. Afinal, a culpa é somente dele. O Superman diz que saiu para uma missão com a Liga da Justiça. Essa missão envolvia interromper uma batalha que estava acontecendo entre a Marinha dos Estados Unidos e a China, pois existia ali um risco de guerra mundial. O objetivo da Liga era realmente salvar as pessoas que estavam em perigo e impedir que esse conflito escalasse. E a chamada aí para esse conflito dizia que tinha um submarino então envolvido e que a Liga precisava resgatar quem estava lá. Contudo, ao chegarem lá, aquilo claramente não era o submarino. Todos os membros tentam entender o que é e se tem alguém vivo lá dentro. Eles acreditam que seja uma nave espacial com um motor capaz de criar buracos de minhoca. Ao analisarem, os heróis entendem que esse mecanismo de dobra pode estar comprometido e, se a situação piorar, pode destruir toda a Terra. Considerando o risco que é estar dentro da nave, o Batman pede ao Superman para tentar impedir o núcleo da nave de expandir. Eles amarram o Superman com o laço da verdade para uma saída mais fácil e o Homem de Aço adentra a nave. Mas algo dá errado. A nave é acionada e liga o mecanismo do buraco de minhoca com o Superman dentro. Apesar de todo o esforço da Liga da Justiça de segurar o herói, ele apenas some junto com a nave. Enquanto que na Terra, todos ficam bem. No final da primeira edição, nós podemos ver o Superman perdido em algum lugar no espaço. E a partir de agora, então, a história ela vai alternar então entre as duas narrativas. A do presente que mostra a Lois então lidando com esse Clark, né, barra Superman que está tendo problemas ali no presente, por algo que ele passou e que a gente vai aprender o que foi. E a outra então mostrando como então que o Clark voltou. E essa se passa no passado. Na Terra, a Lois utiliza os recursos do Bruce Wayne para tentar descobrir mais sobre aquele caso do senador. Ela tem algumas pistas, mas por enquanto nada que leve a algum lugar. Enquanto isso, o Clark ele não está bem em casa. Ele parece ter sofrido algum tipo de trauma psicológico e mal consegue conversar direito com a Lois. E com isso cortamos para o Superman no espaço. Uma nave com esses seres alienígenas descobrem os destroços da nave que levou o Superman para o espaço, igualmente com o super inconsciente. Eles o resgatam e colocam o Superman então dentro da nave numa câmera com oxigênio, o que permite então que o Clark recupere a sua consciência. E aí o Superman tenta explicar a situação dele e como é que ele foi parar ali no espaço para esses seres.
Ele lembra que tentou impedir o colapso então daquele mecanismo do buraco negro, o que deixa os aliens impressionados. E com isso acontece o flashback do que realmente aconteceu dentro da nave. O Superman ignorou as mensagens do Batman para retornar. Ele estava determinado a impedir que a singularidade se expandisse. Ele relatou que o impulso da gravidade dentro da nave estava realmente muito forte, até para ele. Isso porque as células kryptonianas acabaram expandindo essa singularidade. A única forma que o Superman encontrou foi de desatar o nó do laço da verdade e ativar manualmente o modo de navegação da nave, para levá-la ao espaço. Aqui o flashback termina, pois os alienígenas não acreditam nessa história. Afinal, o Superman está ali vivo depois de tudo isso. De qualquer jeito, os aliens falam que encontraram o planeta do Superman, mas pedem algo em troca. Até mesmo a capa vermelha, algo que o Superman se nega a fazer. E como não teve nenhum trato, os aliens então jogam novamente o Superman no espaço. E ele cai nesse planeta que num primeiro momento ele pensa ser a Terra, mas não é. E sim um planeta totalmente poluído e devastado pela tecnologia local. Alguns jovens encontram um Super, que tenta conversar, mas sem sucesso. É aqui que ele percebe que o ar respirável do planeta está comprometido. É respirável, mas altamente danoso para pessoas que moram ali. Pensando em não chamar a atenção, o Superman decide encontrar uma maneira de sair do planeta. Mas como esse local tem uma poluição extrema e uma gravidade ainda mais pesada que a Terra, isso afeta os poderes do Super. O herói consegue voar, apesar disso exigir muito mais do que normalmente pede. Ao explorar o planeta, ele percebe que ele é muito parecido com a Terra, e até mesmo com Krypton, pois ele enxerga o mesmo rastro de destruição em todos eles. Múltiplas culturas e ambientes de extrema temporada. Contudo, ele chega num ponto onde a natureza está em equilíbrio, na qual parece uma grande fazenda. E ali o Superman ele encontra uma pessoa que consegue então entender ele. O alienígena explica que as pessoas que usam máscaras se chamam Zealots. Eles vivem naquele ambiente extremo, enquanto que essa pessoa chamada Victor vive do outro lado do planeta. Novamente, esse Victor fica impressionado com o Superman e suas habilidades. Isso resulta em mais um flashback que explica o que aconteceu logo depois que o Superman foi sugado pela singularidade. Ele conseguiu sobreviver usando o que restava dos seus poderes, e a nave com um estilingue para voar mais longe ainda sem precisar gastar toda a sua energia. Contudo, durante a viagem, ele teve problemas e acabou perdido e quase sem oxigênio, o que nos leva para um momento em que os aliens o resgataram. Agora, o Superman conversa com esse Victor e diz que quer ajudar esse planeta, que inclusive se chama assim, Planeta Victor. E ele quer ajudar porque afinal é o Superman, né? Mas o Victor diz que isso é impossível, porque o povo que mora na área poluída não aceita querer sair dali. O Superman desiste de ajudar ao perceber que ele primeiro precisa respeitar a cultura do planeta. Ele recebe uma ajuda de tecnologia e sai dali usando esse traje branco que armazena energia solar. Capítulo 2 – Novo Lar. No apartamento dos Kent, a Lois continua seu artigo, até que ela fica irritada com o som vindo do armário do Clark. E ela vasculha suas roupas para encontrar a origem do som. Ela só vê um dispositivo quebrado e um traje branco dado ao Clark pelo Victor, do planeta que o Clark apelidou de Kansas. No passado, o Superman desperta de um sonho e continua sua jornada para a Terra. Seu único companheiro é o Marcus, uma inteligência artificial que monitora os equipamentos de sobrevivência que lhe foram dados pelo Victor. O traje branco reúne a energia solar residual do espaço e ajuda o Superman a reestabelecer os seus poderes, mas é apenas um método parcialmente efetivo. E o Marcus ele veio com uma informação que é bem preocupante para o Superman. O Superman ainda precisa atravessar aí um nível teórico, mais ou menos, de 14 mil anos-luz para chegar na Terra. E eu acho assim que é uma distância, digamos, um pouco longe, né? O Superman se pergunta se ele fez a escolha certa ao partir do planeta Victor, e se havia algo que ele poderia ter feito para ajudar o seu povo. Mas ele já fez sua escolha e deve arcar com as consequências. O Homem de Aço, de repente, se depara com um grupo de golfinhos espaciais, animais que o Lobo mencionou quando ele estava na Liga da Justiça. E como esses golfinhos espaciais eles podem viajar a velocidades superiores à da luz, o Superman pensa que pode pegar aqui carona com eles e chegar na Terra mais rápido. Embora ele não consiga se comunicar com os golfinhos por meio de palavras, essas criaturas podem sentir seus sentimentos e concordam em deixá-lo viajar ao lado deles. E o Superman concorda, já que, segundo Marcus,
levaria então 6 meses agora para chegar ao Sol mais próximo. E enquanto ele pega essa carona para viajar pelo espaço, o Superman conversa com Marques sobre o quão grande é o espaço e como durante todo esse tempo ele considerava as viagens espaciais um dado adquirido. E esses golfinhos ele levam o Superman a um planeta remoto, que é um planeta gasoso com um campo de energia que está prendendo vários golfinhos. Isso segundo eles, né? Porque aí o Superman percebe que ele não encontrou apenas os golfinhos. Eles estavam procurando por ele, porque precisavam de sua ajuda porque os seus filhotes estão presos nas profundezas desse planeta. O Superman concorda em ajudar os pais a recuperar os seus filhotes e voa até a superfície do planeta, que é coberta por um vasto deserto. E ele se depara com uma grande tempestade de areia, que toma a forma do Superman, para atacar diretamente o herói. O Superman se defende e tenta se comunicar com esse gigante, que afirma que os golfinhos, na verdade, são uma espécie agressiva, que dizimou grande parte da população desse planeta. E os golfinhos têm se alimentado dessas criaturas sem perceber que elas são conscientes. E o gigante de areia com que o Superman está conversando agora é, na verdade, um coletivo de múltiplas criaturas que tentavam defender a sua casa depois de terem sido atacados por uma outra espécie agressiva, a correção. Esse gigante de areia que assume a forma então agora da Lois, concorda em deixar o Superman e os golfinhos irem embora, mas não pode dizer nada então sobre essa outra espécie que eles citaram ou como o Superman pode ir embora. De repente, os golfinhos partem do planeta sem o Superman, que aí percebe que não são os mesmos que visitaram a Terra. Eram grupos completamente diferentes. O Clark também percebe que já pode ter passado um ano desde o seu sumiço. Frustrado, o Superman quebra o dispositivo que contém o Marques, mas percebe que acabou de destruir seu único companheiro, forçando-o a continuar a sua jornada sozinho. A história depois volta a 20 anos atrás, mostrando Clark após ter se formado no ensino médio. O Clark está sentado sozinho no seu quarto, olhando para o traje que se tornaria o uniforme do Superman. Os seus pais, Jonathan e Martha, o observam da porta do quarto, visivelmente preocupados com ele. No presente, o Clark tenta dormir um pouco, mas de repente se vê prendendo a respiração novamente. Ele passou tanto tempo prendendo a respiração que tem dificuldade em lembrar de respirar quando realmente precisa. E aí a Lois o abraça e só diz para ele respirar com calma. A história então volta para o passado, no ano 5 do tempo perdido do Superman. O Clark retornou ao planeta Victor e construiu uma casa, uma réplica quase exata da Fazenda Kent, para si mesmo. O Clark é visitado por um estranho mascarado, que se revela ser o garoto que encontrou o Superman quando ele chegou nesse planeta. Clark inicialmente pronuncia incorretamente o nome do menino como Jimmy, sendo na verdade Jamie, mas dá permissão ao Clark para chamá-lo de Jimmy, já que os dois nomes são semelhantes. E esse novo Jimmy agora pergunta então para o Clark por que ele está vivendo ali no planeta. E aí o Superman tem que explicar, né, que ele perdeu aquela boa oportunidade de voltar para a Terra e aí ele não tinha mais nenhum lugar para onde ir mesmo. Ele viajou uma grande distância para recuperar a sua bagagem, que continha o seu uniforme clássico e os restos esmagados do Marques. O Superman se arrependeu de ter esmagado o robozinho, em um ataque de raiva, porque apesar de não fornecer nenhuma informação útil sobre como retornar à Terra, o Marques ainda era a companhia, algo que o Superman precisava desesperadamente para manter sua sanidade. O Superman levou 2 anos terrestres para retornar ao planeta Victor, e desde que construiu sua casa lá, ele tentava ajudar as pessoas oprimidas da região de Newark do planeta, dando-lhes comida e remédio. Ainda assim, o Clark fica surpreso pelo Jimmy ter arriscado a sua vida e atravessado meio planeta para encontrá-lo. Então Clark pergunta o que está acontecendo em Newark. Ele fica chocado com o que descobre e rapidamente sai correndo em busca de Victor, que explica que os Contractátil vieram cobrar o que lhes é devido. E aí, quando o Superman então vai deter essa invasão alienígena dessa nova ameaça, eles encontram aqueles mesmos aliens que o resgataram lá no espaço e depois jogaram ele de volta. E assim que o Clark pergunta por que eles estão fazendo isso, eles só dizem que eles foram então contratados por essa tal Contractátil. Segundo Victor, com o qual o Clark tinha conversado antes, eles são necrófagos. Eles coletam resíduos industriais como prédios abandonados e sucata dos planetas porque receberam permissão do povo da República. O Victor admite que os Contractátios são piratas, mas quando a República propôs um sistema de defesa planetário
contra tal agressão, os arcassianos, as pessoas que atualmente sofrem esses ataques da Contractatio, rejeitaram. Os arcassianos teimosos que são, recusaram-se a deixar as suas casas ancestrais, e por isso a República deixou de interferir nos assuntos. O Superman insiste que essa República poderia usar seus recursos para ajudá-los, mas o Victor insiste que os novos arcassianos não querem ajuda da República. O povo da República, cansado da ignorância social aí dos novos arcassianos, exilou-se então na superfície do planeta. E o Victor diz que esses Contractátios provavelmente podem ajudar o Superman a voltar para a Terra, mas somente se ele permitir então que eles levem o que eles querem. O Superman chega à superfície do planeta e intercepta as naves da Contractatio. Ele tenta argumentar com Max, o comandante da frota, e pede-lhe para ir realocar os novos arcassianos para um planeta mais saudável. Então, a Contractatio poderá levar o que quiser. Max, no entanto, diz que os novos arcassianos não querem ser removidos das suas casas, pois, mesmo agora, acreditam que a Contractatio nada mais é do que uma fraude fabricada pela República para levá-los à clandestinidade. O próprio planeta orbita um sol que se tornará uma gigante vermelha dentro de algumas décadas. Talvez antes, o que significa de que, de qualquer forma, ninguém poderá viver nesse planeta. E apesar de saber isso, o Superman se recusa a abandonar então todo o povo aqui que habita o planeta de Victor, e recebe a ajuda inesperada de uma lanterna verde feminina, que aparece ali. Capítulo 3, A República. No presente, a Lois pediu a Diana para encontrá-la em um restaurante. Assim que elas se sentam, a Lois admite que nunca gostou da Mulher Maravilha, mas ainda assim veio pedir um favor a Diana: pedir emprestado o seu laço da verdade. A Diana concorda, mas não antes de perguntar sobre o Clark. E a Lois responde que ele ainda se sente perdido, e ele está tendo problemas para se acostumar com a Terra. A Diana espera que o Clark volte a ter esperança, mas a Lois realmente não gosta que a Diana mencione essa palavra. No passado, agora no ano 8, a Lanterna Verde veio morar na fazenda do Clark e do Jimmy, o único amigo do Clark no planeta. E ele também começou a ajudar o Clark com suas plantações. O próprio Superman também montou sondas em todo o espaço ao redor de Victor para encontrar um possível caminho para casa. Mas até agora não teve sucesso, mesmo com a ajuda do Jimmy. A Lanterna Verde diz ao Clark que sua casa foi destruída pela Contractatio e ela os estava perseguindo até encontrar o Clark. Com o tempo, ela passou a ver esse planeta como seu lar, e talvez seja a hora do Clark fazer o mesmo. E a história então agora mostra o que aconteceu lá naquela batalha, lá quando a Lanterna Verde apareceu e o Superman estava lá falando com aqueles aliens. A Lanterna Verde ajudou o Superman a proteger o povo de Newark, da Contractatio, para a grande frustração daqueles aliens laranjas, que contatam o Victor e exigem que ele ajude a Contractatio a completar o seu ataque a Newark, lembrando que eles assinaram um contrato. O Victor, porém, se recusa a ajudar, pois o seu contrato foi assinado sob a mira de uma arma, e o Superman, o visitante alienígena, não está sob jurisdição da República. O alien ameaça que a Contractatio retome a tecnologia que deu à República, mas o Victor responde que essa República manteve sua parte no trato, e o Superman agora é problema deles. Max implora ao Superman para permitir que a Contractatio continue seu ataque, até mesmo se oferecendo para ajudá-la a encontrar o caminho de casa. Mas o Superman se recusa. Tendo perdido uma parte significativa da sua frota, os aliens são forçados a recuar, e o Superman diz a eles para eles nunca mais retornarem. E depois dessa batalha, o Superman fala ali para aquela Lanterna Verde que ele ficou feliz então que o Lanterna Verde tenha vindo proteger o planeta Victor. E então, Clark leva ela então para conhecer a principal facção aí do planeta, né, que é a República, que tinha sido falado antes ali, né? E a República então está localizada nas profundezas da superfície do planeta. Segundo Superman, os habitantes da República consideram voto a sua religião. Em última análise, os indivíduos têm poder sobre o Estado, e a República é obrigada por lei a respeitar as decisões do eleitorado, mesmo que essas decisões sejam mal informadas. Quando eles chegam ao prédio onde está o Victor, o Superman confronta ele sobre a sua decisão de permitir que a Contractatio atacasse Newark. Mas não querendo ter mais uma discussão com o Victor, o Superman expressa sua intenção de partir do planeta e deixá-lo sob a proteção da Lanterna Verde. Mas ela não tem ideia de quem é Superman ou o que é um Lanterna Verde. Essa lanterna admite que não teve muito tempo para aprender sobre a tropa dos Lanternas Verdes, porque o seu antecessor morreu antes que ele pudesse contar a ela sobre isso, e o seu anel ficou em silêncio por muito tempo.
E ao descobrir isso, então, com o passar do tempo, o Superman vai ensinando, então, essa Lanterna Verde tudo sobre a tropa, né? Sobre as funções dele, o que eles têm que fazer. E eles começam, então, a explorar aquele setor espacial juntos ali daquele planeta Victor. O Clark até conserta o Marcus na tentativa de encontrar um caminho para casa. Mas até agora os seus esforços não produziram resultados. O Superman admite que, com tudo que aconteceu, ele nem perguntou o nome da Lanterna Verde. E ela responde que o nome dela é impronunciável na língua do Clark, mas o Marcus pode traduzi-lo para um termo familiar. O nome dela, como o Clark entende, é Hope, que do inglês, né, significa esperança. Voltando para o ano 8, o Clark ainda se dedica a ajudar Newark de todas as maneiras que pode. Enquanto ele parte em mais uma patrulha noturna, o Jimmy de repente surge com uma maneira de ajudar o Clark a encontrar o caminho para a Terra. Ele está animado para contar isso ao Clark assim que ele retornar, mas de repente ele é atacado pela Hope, que afirma estar sozinha há muito tempo e não pode deixar o Jimmy tirar o Clark dela. Ela usa então o seu anel para matar o Jimmy e destruir o seu computador. No presente, a Lois acorda com o som de um alarme de incêndio, apenas para descobrir que o Clark destruiu o laptop de ambos em um ataque de raiva. A Lois deduz que o Clark deve estar tentando encontrar o planeta em que ele esteve todos aqueles anos. Ele chama a Lois de Hope sem querer, e ela diz que ouve ele murmurar esse nome até dormindo. Então, ela amarra o laço da verdade na sua cintura e tenta confortá-lo. E alguns segundos depois, o Clark cai de joelhos e ela o abraça. E a história, então, permanece ainda no presente, indo para a torre de vigilância dias depois. O Bruce, sem o traje de Batman, se teletransporta para a torre e encontra com o Superman, vestindo aquele traje branco que ele ganhou do Victor anos atrás. O Superman quer seguir os seus companheiros heróis para uma missão no espaço, mas não consegue nem dar um único passo. O Bruce, preocupado com seu amigo, pergunta ao Superman como ele voltou para casa. E aí, vamos agora para o ano 13 no planeta Victor. O Clark ainda sente falta do seu amigo Jimmy, enquanto a Hope tenta recarregar o seu anel, mas é constantemente perturbada pelas memórias do assassinato que ela cometeu. Frustrada, a Hope diz ao Clark que suas tentativas de ajudar o povo do planeta e voltar para casa falharam continuamente, e com todo o sistema estelar desse planeta morrendo, os seus poderes logo desaparecerão. No entanto, Clark se recusa a desistir desse planeta e continua a realizar missões humanitárias, com uma relutante Hope ao seu lado. O Superman ignora a sugestão da Hope de que eles deveriam simplesmente abandonar o planeta à sua sorte e tentar convencer os líderes de cada facção do planeta a trabalharem juntos e encontrarem uma solução que possa salvar o planeta. Só que, infelizmente, todos esses líderes eles rejeitam, né, as atitudes do Superman. Porque eles meio que já aceitaram o destino deles, eles não querem sair do planeta ali, mesmo sabendo da destruição dele. É tipo o que aconteceu com o Krypton, mas ao extremo, né? Porque agora eles estão sabendo o que vai acontecer. Então, o Superman vai até a pessoa Victor e pergunta o que exatamente a Contactatio lhe deu em troca da permissão de limpar Newark. O Victor revela que eles deram a ele um impulso estelar, que a República usou para construir uma nave espacial. E isso é um fato confirmado pela Hope quando ela usa o seu anel para pesquisar nos arquivos da República. O Superman acusa o Victor de construir uma frota apenas para salvar os indivíduos mais poderosos do planeta, enquanto deixa o resto morrer. Contudo, o Victor revela que o resto do povo construiu apenas uma nave espacial de um homem, que será usada pelo Superman para deixar o planeta. E apesar de todas as suas diferenças, os líderes de Victor concordaram que a interferência constante do Superman se tornou um aborrecimento. E é por isso que eles querem que ele vá embora. Caraca, essa realmente foi inesperada. Galera realmente não quer o Superman naquele planeta. Isso significa até sacrificar todos os recursos por uma nave que poderia ter salvado todo mundo. O Superman, agora já tendo passado 19 anos naquele planeta, só sente tristeza pela sua incapacidade de salvar os habitantes do planeta. A Hope ainda lhe faz companhia, e Victor, agora um homem velho, diz ao Superman para não desperdiçar a melhor chance que tem de voltar para casa. De acordo com ele, o Jimmy, lá atrás, descobriu uma fenda temporal que ocorre a cada 20 anos, e até postou a sua descoberta na tapeçaria eletrônica de seu povo, antes da sua morte, para que o povo do planeta pudesse ajudar o Superman a voltar para casa. A Hope, de repente, ataca o Victor, e grita que não quer ficar sozinha novamente. Ela então ataca o Superman e admite que ela foi a responsável pela morte do Jimmy.
Ela até acredita que o Superman já suspeitava que a morte dele foi um acidente e que a Hope estava de alguma forma por trás disso, mas a sua obsessão em ajudar o planeta Victor o fez olhar para o outro lado. Ela persegue o Superman e até ameaça destruir tudo no planeta se isso significa forçar o Superman a deixar o planeta ao lado dela. E Superman realmente disse que foi tolice ele ter ignorado todas as circunstâncias lá, mega suspeitas da morte lá do Jimmy, assim como foi tolice também ele achar que poderia realmente consertar todos os problemas do planeta Victor. E que consertando isso, ele consertaria os seus próprios problemas. Ele também sabe que o anel da Hope não é como o anel usado pelo Hal Jordan. Em vez disso, vem de uma geração mais antiga de anéis, ainda vulneráveis à impureza amarela. Envolvendo o punho direito com a parte amarela de sua capa, o Superman quebra as construções da Hope e a nocauteia. Mesmo assim, ele ainda sente alguma simpatia por ela. Então, o Superman confia a ela a segurança de Victor, enquanto ele escolhe deixar o planeta e trazer ajuda. Algum tempo depois, o Superman entra na nave construída pelo povo do planeta. O seu plano é chegar o mais próximo possível da anomalia e usá-la para alcançar a tropa dos Lanternas Verdes, as únicas pessoas que poderiam salvar a população do planeta Victor. O Clark, sem querer desistir, voa com a nave próxima à anomalia, o que despedaça a nave e deixa o Superman exposto à pressão dela. Mesmo quando Marcus pede ao Superman para abortar a missão, porque os seus níveis de poder reduzidos tornam sua sobrevivência improvável, o Superman recusa, até encontrar um estranho dentro da anomalia. E é um Superman mais velho, com cabelos longos e barba branca. E ele quer que o seu eu mais jovem volte antes que os dois morram ali. Capítulo 4 Esquecimento. No presente, passados 71 dias da sua volta, o Clark ainda está sofrendo do estresse pós-traumático por causa da sua longa jornada no espaço. Então, a Kara, a Supergirl, sugere para que ele visitasse o seu terapeuta, o Dr. Michael. O Clark concorda em ir, mas não como Clark, e sim como Superman. Escondendo seu traje sob uma jaqueta, o Superman começa a conversar com um doutor, que continuamente insiste que ele não é um médico. O Clark diz para o doutor que ele não tinha ideia do tipo de dor que a Supergirl sofreu quando perdeu Krypton, porque, ao contrário dele, ela passou toda a sua vida lá. Agora ele sabe como é essa dor, principalmente porque sente que está perdendo o amor da sua vida. De volta ao passado, o Superman, tendo se aventurado profundamente na anomalia, tenta navegar através dela, apenas para descobrir que a anomalia danificou o Marcus. Então, ele é incapaz de entender o que está acontecendo. Aquele Superman mais velho, Papai Noel, diz à sua versão mais jovem que ele nunca mais encontrará o planeta Victor. O Superman vovô já tentou, mas mesmo depois de estudar a anomalia por décadas, não conseguiu encontrá-la. E quando o Superman mais jovem pergunta ao seu eu mais velho por que ele viajou para o passado, o Superman mais velho diz que quer salvar o Superman mais jovem de si mesmo. Daí se inicia então nessa história do Superman vovô e o que aconteceu com ele. No planeta dele, os cientistas encontraram uma maneira de reverter o efeito estufa do planeta. Este evento milagroso, chamado Onus, curou a Terra com sucesso, mas impediu que o corpo do Superman absorvesse a radiação solar. Ele perdeu seus poderes. Mesmo assim, ele se juntou à Liga da Justiça para defender a Terra de uma raça de máquinas autoconscientes. Ele acreditava que a onda de endorfina dessa batalha, de alguma forma, iria recolocá-lo com força total. Mas não foi suficiente. Tudo que o Superman conseguiu foi uma lesão grave. A Terra foi salva, mas não por causa da Liga da Justiça, mas por uma simples sequência de códigos malignos. O Superman caiu profundamente em depressão e a Lois se casou novamente. Os cientistas responsáveis pela criação de Onius tentaram encontrar uma maneira de restaurar os poderes do Super, mas causaram graves danos genéticos a si mesmos. O Superman, que naquela época morava com os cientistas, foi visitado pelo Jimmy, que acabara de saber que o Clark e Superman eram a mesma pessoa. Sentindo pena do seu velho amigo, o Jimmy acreditava que havia uma maneira do Superman de recuperar os seus poderes. Ele leva o herói para uma nave acidentada, anteriormente usada pelos invasores, e com ela o Superman conseguiria chegar à órbita baixa da Terra, longe daquele efeito Onus. O plano funciona, mas o Superman nunca mais seria capaz de retornar à Terra. E bem, depois desse papinho todo, a gente volta lá para aquela anomalia onde estão os dois Superman, e o nosso Superman percebe que essa história aí do Superman mais velho não parece verdade. Aquele Superman, ele nunca retornou à Terra e nunca perdeu seus poderes, aquilo tudo é lorota. O Clark deduz que esse Super ficou preso na anomalia o tempo todo,
E até contou essa história falsa para inúmeros outros Superman que passaram por essa anomalia, e todos eles o rejeitaram. O nosso Superman diz ao velho para ir com ele e que eles podem salvar Victor juntos. Mas o velho Superman se recusa, porque na melhor das hipóteses, eles vão irritar um ao outro. E na pior, o jovem Superman vai se questionar e começar a procurar o velho Superman em busca de ajuda, o que ele não conseguiria ser útil. O vovô Superman apenas diz ao seu eu mais jovem para ir para casa e para nunca mais deixar a Lois. Em seguida, o Superman passa com sucesso pela anomalia, mas o esforço o deixa inconsciente por 3 dias. Então, o Marques, mais uma vez reativado, envia um sinal de socorro. A localização exata do Superman é desconhecida, mas ele acaba sendo resgatado pelo Adam Strange. E sim, toda essa parte aí com esse Superman mais velho é realmente confusa, mas no finalzinho eles tentam dar uma amarrada. Mas em seguida aí na história, no presente, a gente tem um epílogo onde a gente vê, vejam só, a Lois Lane almoçando com Lex Luthor. O Lex, sempre arrogante, zomba da Lois por pensar que ela poderia consertar o Superman apenas dando-lhe tempo. Mas a Lois responde que o Lex não suporta ver o Superman agindo tão deprimido, porque no fundo ele precisa do Superman para se sentir o completo. E ele gosta dessa rivalidade. O Lex deduz que a Lois o visitou porque acredita que ele pode encontrar uma maneira de fazer o Superman superar sua depressão. E diz a Lois que ele já encontrou uma maneira. Ele fez a Lois ficar com câncer. A Lois ataca o Lex com raiva por fazer algo tão cruel. Mas o Lex admite, felizmente, que não se importa com ela. Ele só se preocupa com a reação do Superman. A Lois visita o hospital para ter certeza do que o Lex falou. E percebe que realmente ela está com câncer. Ela volta para casa, na cena que nós vimos antes na HQ. O Clark a cumprimenta, mas a Lois não diz nada sobre o que o Lex fez a ela. É, aqui o Lex atingido um grau de maldade aí impressionante. A história corta para alguns dias depois, à noite. Um ladrão invade a mansão do Lex, e este aponta sua arma para o Lex, que não se incomoda e diz que não se importa se ele morrer. Ele até manda o ladrão levar o que quiser. Dito isso, o Lex já se deu o trabalho de desativar a arma dele. O vilão diz ao ladrão para olhar para uma pintura cara pendurada na sua parede. Ele acredita que o Superman deveria ter rompido aquela parede semanas atrás. Então o herói deveria estar com raiva, em busca de vingança. De repente, o Lex recebe um telefonema da Lois. O Lex soma 2 mais 2 e deduz que ela ainda não contou ao Superman sobre o seu câncer. Ele está confuso sobre por que ela não fez isso. Ela queria a ajuda dele para tirar o Superman da depressão. E agora ela conseguiu, mas não da maneira que esperava. A Lois desliga e o Lex fica se perguntando quando o Superman irá até ele. E bom, agora a história de novo aí volta para o passado. E o Superman então tá no planeta do Adam Strange. E ele tá esperando agora pelo famoso raio Zeta e que pode levar ele para a Terra. Porque esse é um raio que está sempre aí na mitologia do Adam Strange e que ele constantemente está sendo teletransportado aí por esse raio. Como o próprio Adam explica, a viagem espacial é uma viagem no tempo, e o Superman ainda se sente culpado por não ter conseguido encontrar uma maneira de ajudar aquele povo do planeta Victor. Mas, felizmente, como a energia Zeta é envolvendo o Adam, ele tem uma ideia. No presente, o Superman confronta o Metalo no meio de uma forte tempestade. O Metalo absorveu um grupo inteiro de navios de guerra e se transformou em um gigante. Ele não sente nada além de ciúmes do Superman. Ele tem tudo, enquanto o Metalo não tem nada. O Superman diz ao vilão que está ao seu alcance ajudar as pessoas apanhadas pela tempestade, mas o Metalo sente que o poder dele agora é inútil para um homem sem coração. Antes de começar a brigar, no entanto, a Supergirl rasga o corpo gigante do Metalo em pedaços, deixando-o afundar nas profundezas do mar. Depois que o Superman resgata o Metalo, a Supergirl percebe que o seu primo ainda está traumatizado com a sua experiência e só pode dizer-lhe para ele aceitar o fato de estar em casa. E em meio a isso, o Lex está ocupado tentando descobrir como é que a Lois está conseguindo enganar um herói que consegue ver com visão de raio-x. Na sua mansão, o Lex mantém o médico da Lois como refém e injetou nele um soro para forçá-lo a divulgar a verdade. É quando o Lex finalmente percebe algo. O Clark volta para casa e encontra a Lois enfraquecida e deitada na cama. Ele encontra um teste de gravidez positivo e ela diz que fez progressos na sua história. Ele quer que ela esqueça o trabalho e se concentre na recuperação, algo que a Lois acha um pouco hipócrita da parte dele. Todos lhe disseram para seguir em frente e encontrar consolo no fato de estar em casa, mas a Lois conhece o marido melhor do que ninguém.
Se ele não consertar o que está o incomodando, o povo da Terra nunca terá o Superman de volta. Poucos dias depois, o Superman se junta ao Adão Negro e ao Adam Strange em uma missão para deter uma horda de monstros convocadas por um mago. O Superman e os seus aliados levam os monstros de volta à fenda interdimensional, e o Adão Negro convoca aquele raio de Shazam para selar a brecha entre as dimensões. Retornado à sua forma mortal, o Adão admite que ele não se lembra de todos os planetas que encontrou durante o seu exílio no espaço, e repete para o Superman o que a Supergirl havia lhe dito anteriormente: aceitar o fato de que ele está em casa e seguir em frente. O Clark volta para casa e encontra a Lois descansando na mesa. Ele a leva para a cama e vai pegar a bolsa dela, apenas para encontrar algumas coisas dela caídas no chão, incluindo o telefone e um frasco de comprimidos. Ele verifica o telefone nervosamente e descobre que ela ligou para o Lex várias vezes. E aí corta para o Lex na sua casa, continuando a esperar pelo Superman. As coisas agora aqui estão se encaminhando para o seu final. Enquanto isso, mesmo doente, a Lois ela continua naquela matéria lá sobre aquele senador, que a gente viu lá no começo da HQ, só que claramente ela tá muito fraca. E no meio das suas perguntas a ele, ela começa a passar mal. Enquanto isso, o Lex está perseguindo a Lois, tentando descobrir como ela manteve os seus sintomas de câncer em segredo do Superman. Ele liga para ela continuamente, mas ela se recusa a atender. Aí a gente chega naquela cena do Superman descobrindo as coisas, onde ele descobre então um segredo da Lois e a confronta sobre isso. Ele está zangado e desapontado porque a Lois escondeu um segredo dele. Ela admite que pedir ajuda do Lex foi um erro, mas estava preocupada com o Superman e não sabia como ajudá-lo. A Lois sabe que os acontecimentos no planeta Victor ainda o assombram, mesmo quando o Clark insiste que por mais que tente, ele não conseguirá encontrar o planeta novamente. Ele quer parar tudo que o Lex está planejando, mas a Lois diz a ele que, em vez disso, ele deveria se concentrar em consertar o que quer que o esteja incomodando. Ele precisa lutar por ela e por si mesmo. E aqui tem algo curioso, né, na HQ, porque enquanto o Lex ele ainda tá esperando lá o Superman ficar bravo e vir confrontar ele, o Lex ele fica imaginando cenários na cabeça dele do Superman vindo ali na casa dele e matando o vilão. Tanto que tem um cenário onde ele imagina o Superman jogando o Lex no espaço para ele morrer lentamente. Mas algum tempo depois, o Lex ainda está esperando então um Super quando a Lois aparece na casa dele e o confronta, exigindo que ele lhe dê a cura para sua falsa doença. O Lex afirma não saber do que ela está falando, mas a Lois sabe que o Lex estava bombardeando então todo o restaurante com raios gamas. Isso significa que ele deve ter sido exposto também à radiação, assim como ela. A Lois acredita que o vilão estava mentindo sobre a doença ou então ele tem uma cura. Admitindo que o seu blefe acabou, o Lex entrega a ela um frasco com líquido transparente e ela vai embora. Já o Super está visitando novamente o seu psicólogo e admite que esse tempo todo ele esteve fantasiando em matar o Lex. Ele se sente envergonhado por se sentir assim, mas o psicólogo lembra ao Superman que sentir ódio faz parte de ser humano. Quando uma pessoa sente ódio, na verdade, ela fica desesperada para destruir a fonte daquilo que está o deixando infeliz. Neste caso, o Lex. E sim, realmente tem essa reviravolta, porque a princípio parece que é o Lex que está pensando essas imagens, esses cenários do Superman indo lá matar ele, mas na verdade era o próprio Superman pensando isso. Mostrando então que sim, o Clark é bastante humano. Enquanto isso, o Lex continua esperando pelo Superman em casa. Enquanto nas palavras do doutor, ele fala que talvez o Lex tivesse vontade de ter um círculo de amizade. A Lois leva a suposta cura do Lex para os laboratórios Star e descobre que é um tipo especial de água que irá neutralizar os seus sintomas. Ela o chamou de Mitríade, como é chamado uma cura milagrosa na época da Renascença. Ela pede desculpas ao marido por deixar que a sua obsessão a dominasse e admite que, nesse aspecto, ela não é melhor que o Lex. E por fim fala que a única coisa que pode ameaçar eles são eles mesmos. De repente, os Kent são visitados pelo Bruce Wayne, que tenta informar o Superman que alguém rastreou o sinal do transportador do Superman para a Terra. Mas o Superman já sabe quem o está seguindo. É a Hope e ela parece grávida. Galera, essa HQ ela realmente não deixa o casal Lois e Superman relaxar, não. Mas aqui realmente a gente está nos momentos finais agora da HQ. A última parte dessa história mostra a Lois entrevistando e encerrando aquela matéria sobre o senador, envolto em um escândalo político e também que era extraconjugal. E isso é propício vendo agora a situação que ela está passando junto com o Superman.
Depois temos um flashback da Hope lá no planeta Victor, conversando com seus regentes. A República diz que o Sol em seu planeta se tornou finalmente um Sol vermelho e está se aproximando de uma supernova, conforme era previsto, né? Assim, mesmo que o Superman retorne, ele não terá poder para ajudar o planeta. A Hope então passa por um período difícil e sem esperança, até que vemos ela encontrando uma escova de cabelo velha, que era usada pelo Clark. No presente, a Hope paira sobre o apartamento do Lois e do Clark. O Superman e a Hope conversam no idioma lá daquele planeta, e a Lois, obviamente, quer saber muito o que está acontecendo ali. A Hope fala, né, que todos ali no planeta achavam que o Superman tinha morrido, já que a telemetria da nave lá da jornada que o Superman fez, ela se perdeu lá na anomalia. E a Hope foi capaz de encontrar a Terra, seguindo a telemetria da jornada do Clark desde o planeta Victor. O seu anel registrou a sua jornada para a Terra, e ela agora pode trazer ajuda. E sim, tem um detalhe de que ela está grávida. O Bruce está acompanhando uma transmissão ao vivo de Casnia. É um país onde dois lados estão lutando, e um novo conflito acaba de acontecer. O Superman voa imediatamente até lá, e a Lois diz a Hope para ela esperar ali. E com rapidez, o Superman interrompe o ataque. Enquanto isso, a Hope fala com a Lois. A Lanterna só consegue dizer algumas palavras, e mesmo com a tradução do anel, parece que esse bebê dela é do Superman. E ela fica dizendo para proteger o planeta deles. Ih, rapaz, aí será que rolou algo mesmo lá entre o Superman e a Hope e a história não mostrou? Mas enquanto isso, o Superman está impedido daquele conflito armado. E ele faz com que ambos os lados o escutem. O Superman manda um discurso brabo de reconciliação e de abraçar um futuro de paz. É quase como se o Clark estivesse fazendo um discurso para ele. Quem estava ali também era o Lex, que aplaude de forma irônica. Ele fica tentando insultar o Superman, falando que o Clark é um falso messias, de que se ele quisesse, ele poderia acabar com todos os problemas do mundo. Mas, para isso, o Super só diz que a Lois ganhou do Lex, que ele nunca entenderá o porquê da sua obsessão com ele. No fim, o Super só diz que o Lex deve agradecer que ele nunca usou de outras alternativas para impedi-lo, e que ele com certeza não gostaria disso. Foi um misto aqui de ameaça e também um pouco de pena essa fala aí do Superman pro Lex. Mas enfim, depois disso o Clark ele volta lá pro apartamento dele porque realmente tem muita treta ali para resolver. Ao retornar para o seu apartamento, o Clark encontra a Liga da Justiça inteira o esperando. Eles vão com a Hope para o planeta Victor para salvá-lo. A Lanterna se despede do Clark e todos são teletransportados. O Superman não quer voltar para aquele planeta, mas a Lois diz que, mesmo sem os seus poderes, ele ainda pode dar esperanças para aquele povo. E aí, eles discutem como o povo da Hope ele se reproduz. E ela usou um fio de cabelo do Clark para poder engravidar. E no final, em lágrimas, a Lois fala que o Clark precisa ir para essa missão. Caso não, talvez ele nunca mais seja o mesmo. Assim, o Clark diz que ele promete que irá voltar. Mais tarde, depois que a Lois termina o seu artigo sobre aquele senador, ela acorda e encontra o Clark de volta no apartamento. O estranho é que ele não parece se lembrar de todo aquele tempo que ele esteve fora do espaço. Bom, e é aqui que a história vai colocar uma reviravolta envolvendo viagem no tempo. E não é uma das melhores soluções. A Lois se lembra do Clark mencionando os pensamentos do Adam Strange sobre viagem no tempo. O Clark conta a ela como encontrou aquela nave da Contractátil e que eles conseguiram mandá-lo de volta para casa. O que a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. A história então mostra o que rolou. E estamos naquele espaço da anomalia temporal. Nós vemos um Superman mais velho conversando com aquele outro Superman que ele encontrou anteriormente, que era o vovô Superman. Ele explica suas aventuras salvando o planeta Victor, e que isso durou quase uma década junto com a Liga. Esse Super mais velho será o Super que voltará para a Terra, e ele menciona a interpretação errada que a Hope teve com a Lois. Aquele fio de cabelo que a Hope usou não era do Clark, mas sim do Jimmy. O filho da Hope será um farol então de esperança para o planeta de Victor, já que ele vai juntar todos os povos. Ele deixa com o Super mais velho uma gravação de tudo o que aconteceu, incluindo como a Hope usou o seu anel então de poder para ajudar o Clark a chegar em casa, usando viagem no tempo, para que ele chegasse no ponto da nave da Contractátil ser capaz de mandá-lo para casa sem saber de tudo o que aconteceu. E sem impacto então daqueles 20 anos. Embora a Lois esteja confuso sobre tudo o que aconteceu, isso não importa. A Lois agora então tem o seu marido de volta. Os dois então partem na esperança de começar um novo futuro, encerrando então a HQ. E galera, essa então é a HQ Superman Lost, Superman Perdido. E é uma HQ então fechadinha que é bastante curiosa.
Ela tem esses elementos legais que ela vai alternando em tua narrativa de como que o Superman, então, chegou no ponto que ele tá e vai mostrando a jornada dele de como que ele fez isso. Isso é o aspecto mais legal, fora toda a questão dele no espaço e resolvendo problemas de outros planetas. Isso eu achei bem maneiro. Agora, o problema mesmo são as duas edições finais, que parece que realmente foi muito rushado esse final, né? Toda a trama da Lois Lane lá com o câncer, como isso se resolve facilmente. O Lex Luthor que só aparece ali no finalzinho da história e já acabou também. E também toda essa questão da viagem no tempo, de como eles tentaram consertar isso e fazendo o Superman então voltando pro estágio de como ele era antes dele ter toda aquela coisa de ele ficar perdido no espaço. Todo aquele diálogo lá do Superman com o outro Superman na anomalia é muito complicado e realmente estão tentando entender até agora. Mas resumindo, parece que eles foram com aquela coisa do ciclo, né? Que um Superman toma o lugar do outro pra sempre manter esse ciclo lá do que aconteceu. Mas enfim, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí dessa HQ e principalmente do final dela? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo. Uma no Padrim e outra aqui no Seja Membro no Clube de Canais do YouTube. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.